O poder público tem ajudado muito. Como vimos, Israel investe 6% do PIB em ciência e tecnologia. Isso é 6 vezes mais do que o Brasil. Mas eles também estão vindo buscar ideias aqui com a gente. No mês passado, uma empresa israelense comprou uma startup paulista que negocia viagens rodoviárias. Mariana, e a guerra, que a gente ainda não vislumbra o fim, vai afetar muito mesmo as startups? Maria, acho que não tem como guerra não afetar qualquer processo econômico, qualquer estrutura econômica, inclusive as startups, né? E aí as startups, eu acho que por ser um tipo de negócio, que é um negócio, como a gente estava falando, mais ágil, às vezes assume mais riscos, ela está um pouco mais exposta. Então, por exemplo, o que a gente viu aqui, né, na reportagem, que tem uma redução dos investimentos, acho que o posicionamento israelense geral na guerra, por estar em guerra já é uma redução de investimento, porque você não sabe o que vai acontecer. Além disso, é uma guerra que tem gerado muita discussão e diferenças do ponto de vista do posicionamento, então chama a atenção também de investidores, falam, não sei se eu quero apoiar este país agora, como ele está, o que isso significa, do ponto de vista humanitário, enfim, tem um debate aí que eu acho que afasta. E é isso, mas assim, pode ser também, a gente não sabe, para agora é isso, qual é o efeito da guerra? Certamente pode reduzir investimentos, como já foi visto, por insegurança mesmo, e tem efeitos também de que a própria atividade que aquela startup estava trabalhando, de repente, deixa de ser relevante, porque mudou o cenário, né? O que está ali colocado é outra coisa. Agora, tem o pós-guerra, e aí a guerra também estimula outros tipos de tecnologia, estimula uma mudança na percepção das pessoas em termos de quais são os problemas, quais são as questões que estão colocadas. Isso pode também gerar uma outra onda de inovação depois. Então, assim, analisar exatamente o efeito final é uma coisa para a gente ver lá na frente. E acho que, como você também mencionou, o governo vai lá e apoia, né? Então, tem essa certa segurança de que, na medida em que temos o problema internacional, tem uma redução, o governo entra e funciona como uma última instância ali, o que reduz um pouco dessa insegurança. Então, a startup nesse tipo de ecossistema sofre com a insegurança, mas sabe também que tem um colchãozinho ali que vai reduzir o tamanho da queda. O gráfico mostra para a gente outros desafios das startups lá de Israel. Então, acho que é bem interessante colocar. Quando a gente coloca aqui, 34,5% é incerteza global, né? E o outro é incerteza local. Então, é curioso porque tá no campo quase daquilo que é, digamos, natural para o processo de startups, né? Porque o resto, se a gente pegar outros desafios, não é falta de financiamento, não é cliente. Tem efeito, mas são muito menores. Se a gente fosse olhar outros lugares do mundo, aqui no caso brasileiro, certamente os outros desafios ocupam um espaço um pouco maior nesse percentual, devem ser mais mencionados. Então, aqui é realmente da natureza, eu acho, de ser startup e uma startup num país como Israel, que é um país que sofre, né, seja porque é um país menor, num continente, né, ali que está mais cheio envolvido em conflitos mesmo historicamente. Você citou agora que as dificuldades deles são bem diferentes das nossas. Quais são as nossas? Que no caso brasileiro, por exemplo, esse papel do governo no estímulo a esse ecossistema é bem menor, né? Só para retomar, assim, o que é uma startup? Startup está muito focada em inovação. Como é que eu inovo? Você não tem inovação sentado na cadeira, que a gente vai sentar aqui nós duas, Maria vai falar, vamos inovar hoje? A inovação não surge dessa maneira você não planeja a inovação dessa maneira tão linear. Ela vem principalmente de abertura de repertório e de contato com múltiplas possibilidades de práticas, de financiamento, de pessoas, de problemas, de ações. E assim, o que o governo israelense acaba estimulando e não só israelense, mas outros governos que têm um ambiente de startup bastante vivo, essa ampliação de repertório, de conexões, de acesso que os empreendedores locais conseguem ter. No Brasil, isso é um pouco mais restrito. Então, a gente acaba sofrendo com um volume menor de contatos e um governo que não tem tanto direcionamento para isso na criação desse ecossistema, no fomento desse ecossistema. Fora uma certa questão cultural, que eu acho que a startup, ela erra. Tá? Ela está ali para inovar e a inovação não é a primeira inovação que dá certo, não é a primeira empresa que dá certo. Então, você vai pegar um crédito para startups, é um crédito que deu a primeira vez, talvez erre, vai dar a segunda, talvez na terceira, na quarta que vai dar certo.
é do processo da inovação. E a gente aqui tem, às vezes, exigências de tempo de retorno, exigências de sucesso que são muito altas. Seja porque o nosso capital é mais escasso, então parece que tem que acertar na mosca. Mas inovar não consegue acertar na mosca, e isso é um problema. E com os outros países, o que é que o Brasil poderia aprender? É um pouco nessa linha mesmo, assim, acho que tem uma coisa que é aprender e tem outra coisa que é a condição de fazer mesmo. De novo, a gente tem menos recurso, né? A gente é um país com escassez maior de recursos e amplitude de problemas. Então, realmente, as escolhas do ponto de vista do governo brasileiro são muito mais difíceis, né? De onde que eu coloco o recurso. Acho que é conseguir, na verdade, poder entender quais são os espaços, entender o que é específico do Brasil. Não sei nem se aprender com os outros, mas também aprender do específico e achar o seu lugar nesse modelo, né? Como a gente viu no outro bloco, startups de impacto. O Brasil tem um espaço gigantesco para crescer em startups de impacto e de aproveitamento de uma grande população que tem muita necessidade. E a necessidade não é só ruim, a necessidade também é potencial. Porque se eu tenho uma grande população que não consome tanto quanto poderia, então é uma população que ainda pode consumir muito. Então a gente tem um campo de negócios gigantesco para ser explorado e eu acho que as startups poderiam fazer isso. Então, se a gente achasse um negócio aí que era uma convergência, né, entre estimular esse ambiente de negócio, ao mesmo tempo que você estimula soluções sociais, para a gente é um ganha-ganha. Só não é fácil, porque eu preciso direcionar, de novo, mudar o sentido da roda em termos de para onde está indo o dinheiro, como é que chega a tecnologia, como é que eu penso o problema e como é que eu vejo o risco. E aí é uma mudança cultural que tem que fazer uma chavinha de muitos de nós, né?